Olá, turma da leitura compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre dos Mestres de Augusto Cury, Jesus, o maior educador da história. Estamos no capítulo 12. O tema de hoje, o amor e o perdão. Jesus propunha a seus discípulos que perdoassem uns aos outros, que se libertassem dos seus sentimentos de culpa e que tivessem uma vida emocional suave e tranquila, como só uma pessoa que ama os outros como a si mesma pode ter. A psicologia de Cristo era profunda. O amor e o perdão se entrelaçavam. Era de fato uma psicologia transformadora e não reformadora e moralista. Ele dizia que tinha vindo para perdoar, para aliviar o peso da existência e tornar a vida mais complacente, tolerante e emocionalmente serena. Encorajava os seus discípulos a observarem a sua vida e a tomá-la como modelo existencial. Por isso dizia, aspas, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Cristo desejava aliviar a emoção do peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e de autopunição. Apesar de ter todos os motivos para ser rígido e até julgar as pessoas, nele só havia espaço para o perdão, que não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Perdoar é expressar a arte de amar. Na escola da existência de Cristo, perdoar uns aos outros é um princípio fundamental. Perdoar alivia tanto os sentimentos de culpa como as mágoas. O sentimento de culpa fere a emoção. A mágoa corrói a tranquilidade. A proposta de Cristo do perdão é libertadora. A maior vingança contra um inimigo é perdoá-lo. Ao perdoá-lo, nos livramos dele, pois ele deixa de ser nosso inimigo. O maior favor que fazemos a um inimigo é odiá-lo ou ficarmos magoados com ele. O ódio e a mágoa cultivam os inimigos dentro de nós. Cristo viveu a arte do perdão. Perdoou quando rejeitado, quando ofendido, quando incompreendido, quando ferido, quando zombado, quando injustiçado. Perdoou até quando estava morrendo na cruz. No ápice da sua dor, disse, aspas, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Esse procedimento tornou a trajetória de Cristo livre e suave. É muito difícil viver com tranquilidade as relações sociais, pois facilmente nos frustramos com os outros. É mais fácil conviver com 1000 animais do que com 2 seres humanos. Às vezes, nossas mais amargas frustrações provêm não de estranhos, mas das pessoas mais íntimas. Apesar de rodeado de inimigos e de ter discípulos que frequentemente o decepcionavam, o mestre da escola da existência conseguia viver tranquilo. A arte do perdão era um dos seus segredos. O exercício dessa arte o fazia não gravitar em torno dos outros, não esperar retorno quando se doava. Isso não significa que ele não esperasse nada dos seus discípulos. Pelo contrário, propunha metas elevadíssimas para eles. Todavia, tinha plena consciência de que essas metas não poderiam ser conquistadas por meio de pressão, cobranças, nem em pouco tempo. Ele esperava que paulatinamente seus discípulos fossem transformados interiormente, de maneira livre e espontânea. Por amar o ser humano e exercitar continuamente a arte do perdão, Cristo preparava terreno para transcender, superar qualquer tipo de frustração com qualquer tipo de pessoa. Nem a vexatória negação de Pedro o fez desanimar. Pedro andou muito tempo com seu mestre, presenciou gestos, ouviu palavras incomuns. Todavia, ele o negou 3 vezes diante de pessoas humildes, diante dos servos dos sacerdotes. Enquanto Pedro o negava pela 3ª vez, Cristo, apesar de estar sendo espancado e injuriado,
virou-se para ele e o alcançou com o olhar. Um olhar acolhedor, não julgador. Naquele momento, Pedro estava dizendo com todas as palavras que não conhecia o Mestre de Nazaré, mas o Mestre de Nazaré, com seu olhar arrebatador, estava expressando que conhecia Pedro e o amava. Pedro podia desistir de Cristo, mas Cristo não desistia de Pedro. O amor de Pedro por seu mestre podia ser limitado e circunstancial, mas o de Cristo por ele era ilimitado, pois apesar da dor causada pela cúpula judaica e pela própria negação de Pedro, conseguia abrir uma janela para acolhê-lo. Cristo estava preso e sendo ferido quando Pedro estava livre no pátio, vendo de longe seu mestre ser agredido. O Cristo preso e ferido teve tempo para acolher o Pedro livre no pátio. Quem estava preso, Cristo ou Pedro? Pedro estava preso e Cristo estava livre. Pedro estava livre exteriormente, mas preso interiormente pelo medo e pela insegurança. Cristo estava preso exteriormente, mas livre interiormente em seus pensamentos e emoções, em seu espírito. Pedro não pediu perdão ao seu mestre, mas o olhar acolhedor e consolador dele já o estava perdoando no momento em que ele o negava pela terceira vez. Cristo, com seu olhar penetrante, parecia dizer-lhe eloquentemente, aspas, Pedro, você pode desistir de mim, pode negar tudo o que viveu comigo, mas não tem problema, eu ainda o amo, não desisto de você. Diante disso, Pedro caiu em si e se retirou para chorar. Aquele homem forte e rude, que dificilmente derramava lágrimas, começou a aprender a chorar e a ser sensível. Chorou intensa e amargamente. Enquanto chorava, provavelmente repensava seu comportamento e sua história. Meditava sobre o olhar profundo de Cristo, refletia sobre os pensamentos dele e talvez comparava sua pobre e limitada emoção, subjugada pelo medo e pela insegurança, com o amor incondicional de seu mestre. Todos nós gostamos de criticar, julgar e condenar as pessoas que nos cercam, e até aquelas que estão longe do nosso convívio. Cristo tinha todos os motivos para julgar, mas não o fazia, nem condenava. Ele acolhia, incluía, valorizava, consolava e encorajava. Pedro dissera que ainda que todos negassem Cristo, ele não o negaria e, se necessário, até morreria com ele. Foi muito grave o erro de Pedro ao negar, ainda que por momentos, Cristo e a história que viveu com ele. Além disso, por negá-lo, foi infiel à própria consciência. Contudo, Cristo não o condenou, não questionou, não criticou, não reprovou, apenas o colheu. Cristo o conhecia mais do que o próprio Pedro. Ele previu seu comportamento. Sua previsão não era uma condenação, mas um acolhimento, um sinal de que não desistiria de Pedro em qualquer situação, um indício de que o amor que sentia por ele estava acima do retorno que poderia receber, acima dos seus gestos e atitudes. Certa vez, Cristo disse que toda pessoa que viesse até ele não seria lançada fora. Não importavam a sua história nem seus erros. João 6,37. Ele viu os erros não como objeto de punição, mas como uma possibilidade de transformação interior. A prática do perdão de Cristo era fruto da capacidade incontida de amar. Com essa prática, todos tinham contínuas oportunidades de revisar a sua história e crescer diante dos seus erros. O amor de Cristo é singular. Ninguém jamais pode explicá-lo. Assim é, gratidão, boa noite, boa reflexão.